Essa semana aconteceu algo histórico aqui na Inglaterra. O Martin Lewis, que é uma das pessoas mais conhecidas sobre finanças pessoais aqui no país, ele falou abertamente sobre investimentos na TV aberta. Tonight, for the first time in this show's history and experiment, this is a beginner's guide to investing. E o mais chocante foi que ele mostrou que até as pessoas que guardam dinheiro nas melhores poupanças aqui da Inglaterra perderam dinheiro no longo prazo. E se você é brasileiro que mora aqui na Inglaterra e quer aprender a cuidar do seu dinheiro para que você não perca valor ou poder de compra no longo prazo, já se inscreva aqui nesse canal, deixa o like e compartilhe esse vídeo. Para você que não conhece o Martin Lewis, ele é um dos maiores nomes aqui da Inglaterra quando se fala sobre finanças pessoais. Ele é como se fosse o Gustavo Cerbasi aqui da Inglaterra. Você provavelmente já entrou no site dele, que é o Money Saving Expert. Nesse site ele foca bastante em como você fazer para economizar e salvar dinheiro com a sua companhia de internet, a sua companhia de energia e coisas desse tipo. O foco maior dele sempre foi em investimentos de renda fixa e poupanças. E o fato dele ter ido pela primeira vez em uma TV aberta, um programa dedicado somente para falar sobre investimentos para iniciantes, foi um marco muito importante aqui na Inglaterra. E isso é tão importante porque eu vejo que mesmo os brasileiros aqui, eles também são muito aficionados pelos investimentos em renda fixa. Tudo bem que eu acredito que seja pelo fato de vir com a mentalidade de renda fixa lá do Brasil, onde renda fixa hoje em dia pagando 15% ao ano, você vem para cá e acaba acreditando que você vai ter os mesmos resultados com a renda fixa aqui na Inglaterra. Mas isso não acontece aqui. O que eu vejo de brasileiros se questionando aonde que eu consigo deixar meu dinheiro para que eu consiga ter uma rentabilidade melhor, trocando de às vezes 2% para 3%, todo esse trabalho envolvido para ter uma rentabilidade muito pequena e no final das contas acabar empatando ou até na maioria das vezes perdendo o poder de compra para a inflação. E essa foi uma das questões que o Martin Lewis trouxe na apresentação que ele fez no programa. E ele dá um exemplo de uma pessoa que tivesse colocado 1.000 libras numa poupança e aguardado por 10 anos, essa pessoa teria um total de 1.270 libras. Mas, para ela poder manter o mesmo poder de compra ao final dos 10 anos, ela teria que ter 1.390 libras. Ou seja, esse diferencial é a inflação que corroeu o poder de compra dela. Isso quer dizer que, mesmo você achando que estava fazendo tudo certo, procurando a melhor rentabilidade numa conta poupança, ainda assim você perderia dinheiro. E isso é o que muitos brasileiros ainda fazem aqui. Eles focam na poupança com pensamento em poder comprar uma casa no futuro, ou poder guardar para aposentadoria, ou até mesmo para um futuro seguro dos filhos. Mas no final das contas, o seu dinheiro vai comprar cada vez menos com o passar do tempo. Então lembre-se disso, deixando o dinheiro numa poupança, numa savings accounts aqui, você não está perdendo valor nominal, você está perdendo poder de compra. E eu não quero dizer que você não deva ter nenhum dinheiro guardado na poupança ou na sua savings accounts. Porque eu sempre digo que é interessante você ter um pequeno valor guardado para uma reserva de emergência, algum dinheiro que você vai usar num curtíssimo prazo. Então esse dinheiro sim, você deve deixar numa savings accounts. Fora isso, todo o seu dinheiro ele deve estar investido para que você consiga ganhar da inflação. Pouco dos brasileiros que ainda vieram do Brasil com uma certa mentalidade de investimento, vieram com uma mentalidade de investimento em poupança, em renda fixa. Porque no Brasil, ainda assim, a renda fixa consegue bater, dependendo do período, a inflação. Agora, aqui, a coisa funciona de uma forma totalmente diferente. Como eu falei, se você deixar o seu dinheiro numa saving account, que ela vai estar te pagando em torno de 2 a 3% por ano, onde no país a inflação média tem sido de 3,2% nesses últimos períodos, você está perdendo o poder de compra, ou seja, o seu dinheiro está perdendo valor ao longo do tempo. E eu falo isso dos brasileiros, mas a Inglaterra em si, ela ainda é um país com bastante aversão ao risco, que eles preferem deixar o dinheiro parado, isso quando eles têm algum dinheiro guardado, que eles também dificilmente conseguem ter uma reserva, algum dinheiro guardado para uma emergência, mas todo o dinheiro que eles acabam acumulando, boa parte fica na renda fixa.
E logo depois que ele mostrou que uma pessoa que investiu 1.000 libras há 10 anos atrás na poupança e hoje teria perdido para a inflação, ele também mostra que se você tivesse investido 1.000 libras há 10 anos atrás no S&P 500, que são as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, hoje você teria 3.790 libras na conta. E com isso, as pessoas conseguiram ver a diferença de quando você apenas guarda seu dinheiro numa saving account para quando você realmente investe o seu dinheiro. E se estiver fazendo sentido para você, já deixa um like, comenta aqui embaixo, me diz aí se você já investe ou se seu dinheiro ainda está tudo na poupança. Existe algum risco? Obviamente que existe o risco. Vamos supor que você escolheu uma determinada ação acreditando que aquela empresa fosse dar muito certo no futuro e aqueles resultados não acontecem. Então, esse baixo resultado ele é refletido nas ações, na cotação da ação. Então o preço cai, então você acaba tendo que pegar menos dinheiro do que aquele que você colocou quando você comprou a ação. E isso é o que causa o medo, o desconforto nas pessoas quando se fala em investir. Porém, eu falei de apenas uma empresa, uma escolha. Mas é por isso que a gente sempre fala que você deve investir de forma diversificada. Nunca focar apenas em uma única empresa. Como a gente diz, não colocar os seus ovos em uma cesta apenas. E hoje, existem tantas formas de você investir de forma global e diversificada que com isso você acaba mitigando cada vez mais esses riscos. E uma das formas hoje de você investir de forma globalmente e diversificada é você utilizando os ETFs. Assim, você não vai precisar ficar escolhendo ação por ação e com isso você mitiga aquele risco de perder todo o seu dinheiro com apenas uma ação. E quando você compra um ETF, é como se você estivesse colocando um pouquinho do seu dinheiro em cada empresa que é composta dentro desse ETF. Ou seja, você consegue com apenas um investimento, você já diversifica todo o seu aporte, isso tudo de forma diversificada e globalmente. E as pessoas têm medo de investir porque elas não entendem que investimento é um processo de longo prazo. Não é algo que você compra hoje já pensando que você vai ter que vender amanhã. Quando você faz um investimento, você está olhando para daqui 10, 15, 20 anos. Investir não é um evento único, ele é um processo contínuo. Ou seja, todo mês você vai separar um valor do seu salário para você direcionar para os seus investimentos. Então você vai estar sempre fazendo aportes em momentos diferentes do mercado. Por mais que você ache que está comprando no topo e as ações comecem a cair, no mês seguinte você vai estar comprando mais barato, depois você compra mais barato, depois mais barato. Se elas começarem a subir, você vai estar comprando um pouco mais caro, você vai estar comprando um pouco mais caro. Só que com isso você faz uma média. E esses aportes que você foi fazendo ao longo do tempo é o que vai te trazer o retorno ao longo prazo. Como eu disse, não é um jogo de curto prazo, é um jogo de longo prazo. E por mais que as pessoas tenham medo de investir, mesmo sem saber, elas já estão investindo. E eu falo isso porque todo mundo que trabalha com um contrato, ele já faz parte do seu Workplace Pension. Desde que você não tenha feito o opt-out para você não fazer parte dessa pensão, você já está recebendo um dinheiro que é transferido do seu salário para um investimento de pensão. Então, todo mundo, mesmo sem saber, já está investindo de alguma forma. O Martin Lewis foca também na questão de imposto que a pessoa tenha que pagar caso ela tenha ganho de capital ou ela receba dividendos. Só que eu acho que é uma questão meio que desnecessária, porque aqui a gente tem as contas ISAs, onde tudo que você investe dentro de uma conta ISA, você está protegido de imposto. Isso quer dizer que você não precisa pagar nenhum tipo de imposto sobre dividendos recebidos ou caso você tenha ganho de capital. O ganho de capital é quando a ação que você comprou, ela sobe de valor e você venda ela por um valor maior do que aquele que você comprou. Então essa diferença seria o seu ganho de capital. Então você não precisa pagar imposto sobre isso. Já os dividendos é uma parte de todo o lucro que a empresa teve e ela repassa para os seus acionistas. Então, todo investimento que é feito dentro de uma conta ISA, ela te deixa 100% seguro com relação aos impostos sobre os ganhos de capital e os dividendos. E hoje, no momento em que eu gravo esse vídeo, você tem um limite de 20 mil libras para investir dentro de uma conta ISA. E eu considero esse limite
algo bem razoável, porque dificilmente você vai ter pessoas que consigam investir mais do que 20 mil libras por ano. Então, a questão que eu acho mais interessante, que precisa ficar claro aqui, que eu tento focar bastante, é que hoje em dia você não precisa de nenhum especialista para te ajudar a investir. É tudo muito mais fácil, é simples, você pode automatizar todo o seu investimento. Você precisa ter foco e constância. E mesmo que você não tenha muito dinheiro para começar a investir hoje em dia, as plataformas de investimento hoje, elas deixam você começar a investir a partir de 1 libra. Então é muito fácil, é muito mais barato do que antigamente. Então assim, é muito mais fácil você ver pessoas hoje em dia perdendo horas e dias escolhendo qual carro que ela vai comprar, qual que é a cor da geladeira que ela quer comprar, como que ela vai reformar a cozinha, mas a pessoa não consegue dedicar 20 minutos para entender o básico sobre investimentos e todo o diferencial, o benefício que ela pode ter com isso lá na frente para sua aposentadoria. Então, investir hoje aqui na Inglaterra é a coisa mais fácil que tem. O maior perigo, o maior risco que você tem é se você não investir. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixa de curtir e compartilhar. Comenta aqui embaixo o que você achou. Se você quiser trocar uma ideia, conversar sobre investimentos, entender um pouco mais como funciona para investir aqui na Inglaterra, me manda uma mensagem lá no Instagram e a gente pode conversar sobre isso. Beleza? Mais uma vez eu agradeço para quem chegou até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais. Tchau, tchau.